Olá, internautas. O nosso tema de hoje é morte e vida diante do Estado, o caso da Venezuela. Tomamos como base as discussões e as repercussões em torno do estado de saúde do presidente Hugo Chávez. As discussões entre a vida e a morte parecem ter surgido juntamente com o desenvolvimento da espécie humana. Não à toa, o desenvolvimento de rituais funerários é algo bastante antigo. Com esta discussão se desenvolveram os princípios religiosos e um dilema inclusive filosófico. A morte encerra ou inicia o ciclo da vida? Para as religiões, em geral, baseadas num teor moral de vivência, a morte inicia o ciclo de vida de libertação e, portanto, de vida em glória. A exigência para tal, evidentemente, varia de acordo com o tipo de crença. Sociedades indígenas no Brasil, antes da chegada dos portugueses em 1500, entendiam que a glória da vida espiritual estava relacionada à bravura em combate. Daí o significado do banquete antropofágico: devorar simbolicamente, mas também literalmente, os atributos dos guerreiros adversários. Para os cristãos, a exigência é a obediência aos princípios de Deus. A crença religiosa, por grande período, influenciou a vida cotidiana e a organização social e política dos povos ocidentais. Penso aqui apenas no período de Idade Média e Moderna, mas a Renascença e o desenvolvimento científico pontuaram um novo ângulo para se entender a vida e a morte. Enquanto conceito científico, a vida passou a ser entendida como existente completamente a partir do terceiro mês de gestação. Isto abriu espaço para as atuais discussões sobre aborto. Já em relação à morte, o conceito científico mais aperfeiçoado é a de morte encefálica. Conceito porque o cérebro ainda representa uma caixa de surpresa, segundo os estudos neurocientíficos, e os órgãos vitais são mantidos vivos por aparelho. Abstraindo as várias formas de ser abordada a vida e a morte, nos interessa aqui a sua conexão com o desenvolvimento do Estado, o que evidentemente incorpora as noções científica e religiosa de vida e morte. Grande exemplo para o que nós pretendemos discutir é o Estado moderno e o absolutismo. No Estado moderno, o rei rogava para si um poder divino, fazia a lei, mas não estava submetido a ela. Portanto, estava acima da lei, apoiando-se na nobreza e numa política de desenvolvimento econômico estatal, o mercantilismo, que abria espaços para a burguesia. Assim, nobreza, burguesia e clero estavam na base de um jogo de elaborações jurídicas e elementos culturais que sustentavam o Estado com pretensões de ser universalizador e burocrático. Os rituais eram fundamentais para a manutenção do poder absolutista. Assim, na França, que no século XVII era o símbolo do absolutismo, a noite ou o dia nupcial do rei era acompanhado por membros da nobreza. O mesmo se fazia com o nascimento dos filhos do rei, pois seu primeiro varão pertenceria à nação, seria seu líder. A morte do rei também representava ritual importante de transmissão do poder. Participavam do cerimonial somente os mais influentes. Não se usava preto, para não indicar luto, mas sim vermelho, acenando para o sangue real. No cerimonial, o corpo do rei morto descia ao seu sarcófago, e com ele o cetro, o anel e a coroa, símbolos da justiça e do poder. Era aclamada a morte do rei, mas logo em seguida eram suspensos os símbolos do poder, e se aclamava a vida do rei enquanto poder na pessoa do seu sucessor. Em outras palavras, a persona ficta, ou seja, a pessoa física do rei morria, mas não o corpo simbólico que era o poder do Estado. A sua representação enquanto corpo agregador da sociedade, e diga-se de passagem, dos arranjos políticos e econômicos, permaneceria.
Estes rituais, hoje aparentemente antigos, não teriam sentido em sociedades democráticas. Mas o que eles representam para a estabilidade do poder continua a ser importante, principalmente em momentos que podem ser de difícil transição. Muito provavelmente os mistérios, os segredos e especulações que passam pela real situação de saúde do presidente Hugo Chávez se insiram neste contexto. A transição do poder dentro do grupo de apoio do presidente, sem traumas e sem chances para a oposição, precisam de tempo necessário para que a legitimação do Estado chavista, ou seja, o corpo simbólico, possa resistir a uma possível morte do seu condottiere, seu líder. Exemplo, talvez não muito longe, que ocorreu no Brasil, foi o fato com a morte de Tancredo Neves, no momento de transição da ditadura para a democracia. Boatos os mais diversos cercavam o caso, até que a morte oficial foi decretada no dia 21 de abril, dia de feriado nacional, em função de outro famoso mineiro, considerado mártir e símbolo da República, ter falecido, Tiradentes.